Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aqui com as nossas implementações, né, e resolução de exercícios, agora eu vou tentar resolver aqui um exercício que a gente não tinha feito anteriormente, só que já tentando implementar essa solução em C, tá? Em linguagem de programação C. Então, o exercício que eu vou tentar resolver, propor uma solução aqui para vocês, é o exercício 6, tá? O exercício 6 diz o seguinte, né? Implemente um algoritmo, só que aqui no caso a gente vai implementar um programa em C, tá? Então a gente vai implementar um programa em C. Programa em C que receba da entrada 10 números positivos, tá? 10 números inteiros positivos, vamos assumir aqui, tá? E imprima na saída qual é o maior número. Então, basicamente, você vai ter que ler da entrada 10 números, por exemplo, 2, 5, 8, 7, 6, 4, 3, 1, 10. E, deixa eu ver o que está faltando aqui, 9, tá? 10 números positivos. Pode ser igual, eu coloquei distintos aqui, mas não importa, né? Pode ser igual, só não pode ser negativo, né? E aí, o objetivo é, dada uma sequência de 10 números positivos, você tem que informar na saída qual é o maior número, que nesse caso, para esse exemplo, é o 10, né? Então, como pensar numa solução que faça isso? Bom, é evidente que a gente vai ter que ter uma estrutura de repetição para ler 10 números, né? Então, eu já vou adiantando aqui e colocar algo desse tipo, né? Vou precisar de um número n, vou colocar aqui um contador, tá? Que vocês vão entender por quê. Por enquanto só, né? E aí eu vou colocar assim, conte recebe 1, tá? Esse eu vou resolver com enquanto, tá? A princípio. E aí eu vou estruturar a minha repetição de tal forma que ela se repita por 10 vezes, né? Para quê? Para eu ler da entrada esses 10 números. Então, printf informe um número positivo e leia. E comercial N, certo? Então é evidente que eu vou ter que ter uma estrutura de repetição que faça a princípio isso. Isso aqui vai estar lendo da entrada 10 números, certo? Se eu tenho inicialmente que minha variável count vale 1 e ela vai controlar a minha estrutura de repetição até que atinja o limite 10, né? Já que ela está aumentando de 1 em 1. Então, eu tenho em mente que isso aqui vai ser executado 10 vezes. Então, eu vou ler 10 números aqui, né? Agora, a questão é, para cada iteração, para cada vez que isso se repetir, eu leio o número e já perco, porque na próxima leitura eu vou ler um outro número e colocar na mesma variável n. Então eu vou estar perdendo todos, todos os números anteriores para cada número novo que eu ler da entrada. Então, como que eu identifico o maior número, perdão? Então, como o enunciado, né, eu vou apresentar aqui para vocês duas possíveis soluções, tá? Uma solução, vamos dizer assim, mais prática, né, que talvez exija um certo raciocínio um pouco elevado, né, para assim, não é não é de imediato que a gente vai pensar nisso. E a outra solução, uma solução mais intuitiva, tá? Bom, a primeira solução, né, a mais rápida, né, a mais, vamos dizer assim, elegante, né? Bom, o exercício diz aqui que são 10 números positivos, né? Então são 10 números inteiros positivos.
Qual que é o menor número que o usuário pode informar? Positivo é o zero, né? Na verdade, o zero não se enquadra porque o zero é nulo. Então, o menor número que o usuário pode informar é o 1, né? Nesse caso. Como são 10 números positivos. Então, se o menor número é o 1, então eu posso dizer assim, né? Eu vou ter que ter uma variável chamada maior, né? E aí eu vou dizer assim, que essa minha variável maior, espera só um pouquinho, que deu um probleminha aqui na gravação. Tá. Eu digo que essa minha variável maior, né, que vai conter o maior elemento, eu digo que num dado instante essa minha variável contém 1. Tá? Verdade? Deixa como maior. E aí, qual que é a ideia? Para cada número que eu leio, vou colocar aqui, ó. Para cada um desses n, né, que eu ler da entrada, o que eu pergunto? Se esse número é maior do que o número que eu falei que é maior. Então, hipoteticamente, inicialmente, eu digo que o maior número da sequência é o 1. E para cada número que eu leio da entrada, eu pergunto, ó, esse número aqui, ele é maior do que o que eu falei que é maior? Se for, o que eu faço? Eu substituo, né? Apago o que tem aqui dentro e pronto, esse é o novo maior elemento. Aí eu leio um outro número da entrada, né? Vamos supor que seja esse, o 5, né? que eu coloquei em preto aí, né? Destaquei em preto. E eu faço a mesma pergunta. Esse número que eu acabei de ler é maior do que o que eu falei que é maior? Se for, então substituo. E vou executando isso para todos os números, né? Para esse caso, vai trocar, né? Aí quando eu chegar nessa situação do 7, por exemplo, faço a mesma pergunta. Esse número que eu acabei de ler é maior do que o que eu falei que é maior? Não. Então, não faço nada. Continuo fazendo a leitura dos números. E vou executando isso para todos os outros números. Né? A cada vez que eu encontrar, que eu ler da entrada um número que é maior do que o que eu falei que é maior, então eu troco. Então como que eu especifico isso? Se o número que eu acabei de ler for maior do que o que eu disse que é maior, então maior recebe N. Certo? É o que eu acabei de desenhar ali nas execuções. E se não for, não faço nada. Leio o próximo número. Certo? Então, para cada número eu verifico se ele é maior do que o que eu disse que é maior. O que eu precisava era desse ponto inicial, né? Esse ponto de partida. Por que o 1? Porque o 1 é o menor elemento possível, o menor valor possível para essa entrada, porque são 10 números positivos. Então, o 1 ele é o menor elemento possível. Tá? O 1 é o menor possível e que eu posso colocar como número, um ponto de partida. Por que eu não posso definir esse maior aqui como 10, por exemplo? Porque o 10 não garante necessariamente que seja o menor número possível, certo? Né? Ou então 5, ou 8, ou 20, né? Se eu definir que o maior elemento inicialmente é 20, eu corro o risco de eu não conseguir identificar o maior elemento aqui na sequência que o usuário for informado da entrada. Então a ideia é assim, pensar numa situação, bom, na pior das hipóteses, se o usuário colocar uma sequência de 10 números 1, tudo bem, o maior elemento é 1, porque o único valor que ele informou foi o 1, né? Então o maior elemento é 1. Agora, se ele colocar um monte de uns, números 1, e o último elemento for um 2, tudo bem, então o maior elemento vai ser 2, porque a minha estrutura de repetição, a minha condição vai se encarregar de fazer essa verificação.
O que eu não posso é inicializar esse número, essa variável, com um número muito grande, ou um número maior do que 1, por exemplo. Maior que 5. Né? Se eu inicializo com 10, corro o risco do meu algoritmo não identificar o maior elemento aqui. Tá, pessoal? Então, assim, deixa eu até colocar aqui, printf, o maior elemento é porcentagem de quebra de linha. Né? Então, isso aqui vai resolver o problema. Tá? Vou executar isso aqui só para a gente confirmar se realmente vai dar tudo certo. Né? Então, vou informar esses 10 números aí. 2, 5, 9. Maior elemento, 10. Né? Perfeito. Isso vale também para se eu colocar números repetidos, né? Por exemplo, 2, 2, 2 e 2. Né? Coloquei 4 números 2, 3 números 3 e 3 números 1. Então, o maior elemento é o 3. Né? Então, isso vale. Tá? Se eu colocar um monte de números 1, né? Deixa eu limpar isso aqui. Ó, vamos supor que eu inicialize essa minha variável maior com o número 10. Né? O problema de inicializar com um número assim, não muito grande, mas um número maior do que 1, é que se o usuário informar uma sequência de números só de números menores que 10, né, eu posso ter problema. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, 5 e 5 de novo. Nesse caso, para essa sequência, o meu programa teria que imprimir na saída que o maior número é o 9, né? Mas ele vai imprimir que é o 10. Por quê? Eu inicializei com a minha hipótese um pouco alta. Né? Então, essa é a implicação da gente tomar cuidado com isso. Tá? Coloco 1 porque o 1 é o menor elemento possível que o usuário pode informar. Ou ele informa só um monte de 1, né, na sequência, ou ele vai informar o 1, ou não vai informar o 1, e vai informar números maiores do que 1, o que já vai garantir que essa minha variável seja modificada. Tá? Basicamente é isso. A outra possível resolução, né, para esse problema, né, talvez seja mais intuitiva, é eu não fazer dessa forma. Tá? Mas eu vou... Deixa eu ver como que eu posso fazer aqui. Eu vou deixar salvo isso aqui, tá? E vou colocar numa outra versão, que vai chamar maior 2.c, tá? Então, a outra versão vai funcionar assim: int n, cont e maior, né? Aí eu vou colocar cont recebe 1, né? E de forma similar, eu vou colocar os meus limites. Não igual a 10, cont recebe cont mais 1, né? De forma similar. E aí eu vou copiar isso aqui para não perder muito tempo. Tá? Bom, printf, scanf, né? A forma que eu considero assim um pouco mais intuitiva é também partir de um pressuposto, né? Partir de uma hipótese, só que considerar os próprios números da sequência. O que eu posso pensar, né? Então, a segunda hipótese, eu vou apagar isso aqui, tá? Segunda hipótese vai funcionar da seguinte forma. Né? O usuário também vai informar 10 números, né? Olhando aqui. Só que a diferença é que a minha hipótese vai ser assim. Quando o usuário informar o primeiro número da sequência, o que eu vou dizer? Que esse primeiro número da sequência é o maior elemento, inicialmente.
Para os próximos números a serem informados, eu faço essa verificação que eu fiz que nem no exemplo anterior, na solução anterior. Né? Do segundo elemento da sequência até o 10º, eu faço essa pergunta. Ah, o número que o usuário informou é maior do que o que eu disse que é maior? Se for, faço aquela substituição, né? Para todos os outros números, com exceção do primeiro. Porque aí assim eu garanto fielmente que eu não vou ter problemas como eu tive nesse exemplo que eu mostrei anteriormente. Tá, pessoal? Então, como que eu codifico esse raciocínio, né? A ideia é assumir hipoteticamente que o primeiro elemento, né, o primeiro elemento da sequência seja o maior elemento. Tá? Hipoteticamente. Agora, como que eu especifico isso aqui em linhas de código, né? Bom, se o contador for igual a 1, significa que eu estou lendo o primeiro elemento, eu estou na primeira iteração, certo? Porque depois o count vai ser 2. Quando o count for 2, eu vou estar lendo o segundo elemento. Quando o count for 3, o terceiro elemento. Quando o count for 4, o quarto elemento. Quando o count for 9, o nono elemento. Quando o count for 10, o 10º elemento. Quando o count for 11, acabou, encerra a execução da estrutura de repetição. Então, quando o count for 1, significa que eu estou lendo o primeiro elemento da sequência. Tá? Então, se count for igual a 1, então maior recebe n, que é o n que eu acabei de ler da entrada. Se não, se count for maior do que 1, né, o que eu pergunto? Se o número que eu acabei de ler é maior do que o que eu falei que é maior. Se for, então, se isso acontecer, né, maior recebe n. Tá? Na verdade, nem preciso desse senão. Né? Talvez não precise disso aqui não. Por que eu não preciso? Porque todas as minhas iterações podem executar isso. Né? A diferença é que esse if, essa condicional aqui que está destacada, ela vai ser executada somente uma vez, quando o count for 1. Depois ela não vai ser mais executada. Né? E esse if ele vai ser executado por 10 vezes, não importa. Né? Tá, pessoal? Então, esse if aqui é o mesmo do exemplo anterior e eu só adicionei isso aqui, né, o primeiro elemento da sequência. Tá? Não importa se essa condição for executada, for avaliada quando o count for 1, né? Porque n não vai ser maior do que o que eu falei que é maior se eu acabei de atribuir aqui, vai ser igual, então isso não vai acontecer duas vezes. Né? Agora, para os próximos elementos, essa condição vai ser importante. Tá, pessoal? Agora, uma outra situação, só para aproveitar rapidão o vídeo aqui, né? Eu gostaria de mostrar para vocês essa mesma implementação, só que utilizando o for, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo dividir as coisas. Ah, perfeito. Tá? Aqui, deixa eu ver aqui como que eu faço. Pronto. Eu vou chamar de maior 3.c. Né? Vou copiar esse código aqui para não perder muito tempo. Né? E aqui à esquerda, eu vou até ampliar essa tela. Opa, vou jogar para baixo. Vou ampliar a minha tela aqui. Tá? À esquerda está o código que eu acabei de implementar, só que com o while, né? E aqui eu vou resolver com o for, tá? Para resolver com o for, veja que as três partes do meu for estão especificadas aqui, né? Conforme eu já tenho mencionado nos outros vídeos anteriores. Então, o que eu preciso fazer? Só trocar isso e organizar na sintaxe do for. Então, eu coloco assim, for count de 1,
né? Coloco a condição aqui, certo? Ponto e vírgula e conte recebe conte mais 1. E aí eu apago isso aqui, não posso esquecer de apagar isso, tá? Pronto. Essa é a representação com o while e essa é a representação, a respectiva representação com o for, né? Vocês viram que eu apaguei aqui esse conte recebe conte mais 1, né? Se eu esquecer, né, se eu deixar o conte recebe conte mais 1 aqui na linha 18 e também deixar aqui na linha 6, né, na assinatura do for, o que vai acontecer? A minha variável conte ela vai ser incrementada 2 vezes por iteração. Então, nesse caso, é como se o meu conte fosse aumentado de 2 em 2, incrementado de 2 em 2, porque tem essa instrução, conte recebe conte mais 1, e depois, no incremento próprio do for, tem um outro incremento em mais 1. Então, a cada iteração, a cada vez que isso aqui se repetir, conte será incrementado em 2. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso e não esquecer de colocar isso aqui, tá bom, pessoal? Então, eu vou executar isso aqui rapidão só pra gente finalizar. Meu cachorro está fazendo barulho aqui do lado, então desculpa, ele está com fome. Vou executar rapidão aqui e dar um pause. Na sequência eu tomo, tá, pessoal? Bom, ó, informe um número positivo. Eu vou colocar aqui 10 números, tá? 2, 5, 8, 7, 9, 6, 5, 3, 2, 1. Opa! Esqueci de colocar aqui o maior elemento, né, pessoal? Obrigado aí, você que me alertou e eu não te escutei. Tá? Faltou colocar isso aqui, ó. printf elemento é porcentagem de de linha, né? Maior. Oxa. Que vacilo, né? Então vamos lá, de novo. Pronto. O maior elemento é o 9, né? Conforme está descrito aqui, né, pessoal? Então, pessoal, é isso. Espero tê-los ajudado a compreender um pouco mais. Espero ajudar, que isso ajude, né, vocês a resolver, testar os algoritmos que vocês implementam com o Portugal, testar em C, vice-versa, tá? Eu gostaria só de ressaltar que essa resolução, né, a execução na linguagem C, ela de nada serve se você não compreender como funciona basicamente a estrutura de repetição. Tá? Não adianta você ficar fazendo isso como se fosse no teste, na tentativa e erro. Tá? Você só vai perder tempo. Tá? E como que você compreende mais ainda a execução disso? Executando passo a passo. Infelizmente é o trabalho braçal que vai fazer com que você assimile, né, esse conteúdo. Tá? Então, se você ficou com dúvida, eu sugiro que você pegue isso aqui em algoritmos, né, e tente executar passo a passo, tá? Executar linha por linha, de forma trabalhosa, repetindo isso, né? Nesse caso vai se repetir 10 vezes essas instruções, mas eu recomendo fortemente que você execute dessa forma, tá, pessoal? Então, muito obrigado se você chegou até aqui. Compartilhe esse vídeo com os coleguinhas. Avise que tem novidades nessa semana, tá? E abraço, pessoal. Até mais.